Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, terça-feira, mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco do Papa, que infelizmente faleceu ontem. E a gente vai tratar um pouco das questões econômicas, das visões que o Papa tinha. Acredite, existiam documentos oficiais tratando das visões econômicas do Papa. Então a gente vai falar um pouco disso nesse vídeo de hoje e vamos ver aí qual que era a visão que o pontífice tinha aí sobre a economia. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum vídeo, tem bastante conteúdo já, então se vocês chegaram até aqui, se inscrevam aqui no canal e espero que vocês curtam aí todo o conteúdo aí que eu estou produzindo para vocês aí toda terça até sexta-feira aí, óbvio, tirando nos feriados. Eu tô aqui com a camisa da Roma aqui, já que é para tentar homenagear um pouco o Papa, né, que estava em Roma, né, na cidade de Roma. Infelizmente não tenho uma camisa do São Lourenço aqui na minha casa, tá na casa dos meus pais, a minha camisa do São Lourenço, e não vestiria hoje, e o Papa gostava muito de futebol, então acho bem justo aí fazer esse vídeo aí hoje com uma camisa de futebol da cidade que mais representa, acho que o papado nesse mundo, né? E vamos falar um pouco, antes da gente tratar dessa questão econômica, do Papa, né? O Papa Francisco, né? Papa argentino, viciado em futebol, e eu acho que era o Papa, pelo menos daqueles que eu vi, que foi o mais progressista. Não sei se daria para ser mais progressista do que o Papa Francisco foi, sendo da posição de um Papa, né? Não sei se é possível ter um progressivista maior do que o Papa Francisco teve, né? Questões aí de aceitação de pessoas divorciadas, da comunidade LGBTQIA+, questões progressivas aí na parte econômica, meio ambiente, e infelizmente ele morreu e agora a gente passa a ter muito medo, né, sobre o que vai acontecer agora, porque querendo ou não ele é um player mundial muito importante, uma voz mundial muito importante. Com essa ascensão da extrema-direita no mundo, um Papa ultraconservador que apoia ideias de ultradireita pode ser um verdadeiro desastre, porque a gente perde hoje uma voz muito forte no campo progressista, e a gente pode ter no lugar dele uma voz que vai ecoar todo esse lixo da extrema-direita, né? Eu não sou católico, já quero deixar isso bem claro, não tenho nenhuma religião, mas eu respeito bastante a figura do Francisco aí por tudo que ele representou aí no campo progressista, e a gente vai inclusive agora começar a falar um pouco dessa visão econômica que o Papa, ele tinha uma visão econômica bem interessante. Isso aí está documentado oficialmente, tá, gente? Tem uma carta encíclica, né, que é uma carta oficial, escrita de punho pelo próprio padre, pelo Santo Padre, né, o Papa. Essa carta é de 3 de outubro de 2020. Você teve diversos eventos, inclusive, falando aí sobre a economia de Francisco, eventos oficiais, que até brasileiros participaram, então bem interessante isso aí. Ele teve um ativismo econômico bem grande, e essa carta aí que está o documento, eu vou até colocar nos comentários depois aí o link para vocês encontrar essa carta, a gente vai tratar de alguns trechos dela. É a carta encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco sobre a fraternidade e amizade social. E vamos começar falando aqui de alguns trechos que eu achei bem interessante. Na parte 168, ele fala aqui, ó: o mercado por si só não resolve tudo, embora às vezes nos queiram fazer crer neste dogma de fé neoliberal. Usar a palavra fé, um Papa usar a palavra fé neoliberal para fazer uma crítica é algo bem contundente já, né? Vamos prestar atenção em algumas coisas. Trata-se de um pensamento pobre e repetitivo que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. O neoliberalismo reproduz-se sempre igual a si mesmo, recorrendo à mágica teoria do derrame ou do gotejamento, sem a nomear como única via possível para resolver os problemas sociais. Esse daí não é um trecho de um documento da Unicamp, gente.
é uma carta oficial do Papa Francisco. Então ele já está fazendo uma crítica muito grande ao modelo econômico neoliberal nesse começo dessa carta. Aí ele continua: é indispensável uma política econômica ativa visando promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial, para ser possível aumentar os postos de trabalho em vez de os reduzir. A especulação financeira, tendo a ganância de lucro fácil como objetivo fundamental, continua a fazer estragos. Por outro lado, sem formas internas de solidariedade e confiança mútua, o mercado não pode cumprir plenamente a própria função econômica. Ou seja, o Papa está fazendo aqui um discurso bem heterodoxo, falando mal da questão da lógica de lucro por mercado, do neoliberalismo como solução única. Ele até vai criticar o próprio Fukuyama. Para quem não conhece o Fukuyama, ele era o autor que escreveu sobre o fim da história, que o neoliberalismo era o fim da história porque ele seria o sistema perfeito que ia acabar com os conflitos sociais, né? Ele fala que, inclusive, o fim da história não foi como previsto, tendo as receitas dogmáticas da teoria econômica imperante demonstrando que elas mesmas não são infalíveis. Eu acho esse trecho maravilhoso, porque ele está mostrando aqui pra gente que ele percebe, ele observa que o neoliberalismo não funcionou. O neoliberalismo não distribui renda como ele promete, o neoliberalismo não garante o bem-estar econômico e social que nele promete, o neoliberalismo ele só serve para o rentismo e para as finanças econômicas. É de um progressismo econômico esse texto, esse trecho aqui, que não tem muito comentarista de grande mídia que se diz progressista que não teria coragem de falar. Então esse daí já é um ótimo ponto aqui para mostrar como que a visão econômica do Papa Francisco era uma visão muito mais heterodoxa, muito mais à esquerda, uma visão que pensa no social, uma visão que tem nas bases aí autores aí bem mais progressistas de economia. Você pode falar assim, se o Papa fosse brasileiro, ele seria um professor de economia da Unicamp. Ele estaria lá. Não é melhor ainda, a PUC São Paulo, que também é progressista, então ele estaria então dentro desse viés. Mas vamos continuar lendo alguns trechos aqui dessa carta, que é bem interessante, ó. Em determinadas visões econômicas fechadas e monocráticas, parece que não tem lugar, por exemplo, os movimentos populares, que reúnem desempregados, trabalhadores precários e informais, e tantos outros que não entram facilmente nos canais já estabelecidos. Olha que crítica interessante que ele está fazendo aqui, que muito do que o neoliberalismo fez foi eliminar, pelo tecnicismo exagerado, os malditos tecnocratas da Maria da Conceição Tavares, as vozes dos movimentos sociais, porque dita como a economia é uma ciência hard, né, uma ciência numérica, que é técnica, que não tem ideologia, quando isso na verdade é uma falácia, isso é falso. Quando na verdade o que a gente tem é que a economia ela é uma economia que você precisa incluir os desempregados, os movimentos sociais, porque eles que estão sofrendo. Não é uma economia que deve ser voltada meramente para o lucro dos mais ricos, mas sim uma economia que ela deve ser voltada principalmente para cumprir as necessidades sociais. Tanto que ele fala que é necessário pensar participação social, política econômica segundo tais modalidades, que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governos locais, nacionais e internacionais, com aquela torrente de energia moral que nasce da integração dos excluídos na construção do bem comum. Embora incomode, e mesmo que alguns pensadores não sabem como classificá-los, é preciso ter coragem de reconhecer que sem eles, a democracia atrofia, se torna um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai se desencarnando porque deixa fora o povo de sua luta pela dignidade na construção de seu destino. É uma frase maravilhosa essa, porque ele está mostrando assim que cada vez mais a gente faz tantas regras, aqui no Brasil, por exemplo, é tanta regra fiscal que foi feito, que a questão do pobre no orçamento cada vez fica mais difícil. Isso aí, ele está mostrando aqui que o neoliberalismo ele cria cada vez mais mecanismos para deixar a economia de fora do poder executivo
e que na verdade isso é só uma ferramenta para tirar os movimentos sociais dos desvalidos da economia, para a economia ser voltada meramente para dar lucro para os empresários. E as consequências disso são bem complicadas. Ele mesmo coloca aqui, ó, na parte 219 da carta: quando uma parte da sociedade pretende apropriar-se de tudo que é aquilo que o mundo oferece, ou seja, os bilionários querendo ser só mais bilionários e deixando o resto da população empobrecida, como se os pobres não estivessem, virá um momento que se terá suas consequências. Ignorar a existência e os direitos dos outros provoca, mais cedo ou mais tarde, alguma forma de violência, muitas vezes inesperadas. Aí que está o sofrimento, aí que está a situação que o mundo está hoje. O mundo está hoje porque o neoliberalismo transformou esse mundo, que todo mundo tem saudade de um imaginário que ninguém sabe do que é, porque o neoliberalismo destruiu os empregos, o neoliberalismo destruiu o social, o neoliberalismo destruiu os sindicatos, o neoliberalismo destruiu a vida das pessoas. E as pessoas, elas não sabem. Elas querem acreditar que um dia aquele mundo que você tinha um salário que podia comprar uma casa vai voltar. Mas não, hoje o mundo é um mundo em que você comprar uma casa é um luxo tão grande que só as pessoas com maiores salários na sociedade conseguem comprar. Então é isso que ele está falando. O neoliberalismo destruiu o sonho das pessoas, as pessoas respondem com violência. Está aí as bases do fascismo dos nossos dias de hoje, citando Kaleck. Está aí as bases da ultradireita tomando os governos mundiais. Está nisso. O neoliberalismo é o que surgiu, é o cerne disso. E está aí, nas palavras de Francisco, a base para a gente tentar entender isso. Então a gente vê como é rico, como que é interessante e como é progressista a visão econômica do Papa Francisco, que documentou isso num documento oficial para mostrar aí qual que era a sua visão econômica que eles achavam. E é por isso que eu acho que é uma perda muito grande, porque uma voz dessa, uma potência dessa de voz, que militava por uma economia solidária, por uma economia que fosse além do neoliberalismo, que enterrasse o neoliberalismo de vez, que fosse uma economia voltada para os mais pobres e não fosse uma economia voltada para o lucro. Então é por isso que eu acho que é uma perda muito grande a morte do Francisco, e o futuro pode ser muito desolador, né, nessa parte aí, porque pode ser que entre alguém que seja ultraconservador e que vá defender as finanças com aquele verniz conservador que a gente sabe que existe hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, já dá o like aí. Se vocês se esperaram até agora para ver se inscrever no canal, se gostou também se inscreve no canal. E se vocês quiserem fazer algum comentário sobre minhas falas, se acha que deve fazer um outro vídeo falando mais sobre essa visão do Papa Francisco de economia, algum comentário que vocês acham que faltou, eu acho bem interessante, porque eu nem tratei tanto da questão, por exemplo, de meio ambiente, mas se vocês acham que vale a pena fazer outro vídeo com esse mesmo tema, é só falar que eu vou procurar fazer. Tá certo, gente? Então, eu agradeço a todo mundo e amanhã eu tô de volta, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.